Olá, boa tarde. Mais uma vez estou eu aqui, né? Primeiro quero agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Peço que continue fazendo o mesmo. Não se esqueça de passar para um amigo, para uma amiga. Divulgue o meu canal, por favor, para que a gente possa crescer. Para a gente trocar experiência, a gente trocar ideia, né? É fundamental, né, que eu no final daqui eu deixo o meu e-mail, o meu telefone e deixo também o endereço para o meu blog. Qual é a vantagem de você assistir ao meu blog para você que está chegando agora pela primeira vez? De segunda a sexta você tem um assunto novo publicado, um artigo publicado todo dia, geralmente sobre política, né? Para que a gente se mantenha atualizado, a gente se mantenha antenado aos movimentos sociais que diariamente nos desafiam, né? Para que a gente encontre uma solução que contribua, né, para melhorar a condição de vida de todas as pessoas. Porque a gente, como cidadão participante de uma região, de um país, né, nós temos a obrigação, né, de nos interessar por todos os assuntos, né? Platão já disse isso lá 400 e poucos anos antes de Cristo, né? Uma das primeiras obrigações do cidadão é seu interesse pelo Estado, né? Se a gente não tiver, acho que está em A República, obra histórica de Platão, né? A gente precisa de entender que o país, o município, a região onde a gente vive é do nosso interesse. Tudo que acontece, né, uma cidade, eu vejo a cidade aqui de Santa Cruz de Caparibe, onde eu moro, é uma sujeira, uma cidade suja, uma cidade imunda, né, uma cidade que o povo, né, não tem a preocupação, né, eles compram terrenos ou ganharam por heranças e 100, 200 anos, e os terrenos abandonados, cheios de prego, de madeira velha, tudo é motivo para jogar, para fazer sujeira, né? Isso é o quê? É falta de amor, falta de cidadania, né? As calçadas que são feitas para o cidadão, para o pedestre andar, infelizmente no Brasil, né, essa praga, né, de calçada fica cada vez mais distante da realidade. O povo, né, o cidadão tem que andar também negociando com os veículos, né, as pessoas motorizadas, com moto, bicicleta, carro, caminhão, porque as calçadas elas não são feitas no Brasil e essencialmente aqui em Santa Cruz de Capibaribe para o cidadão andar, principalmente para idosos como eu, né? Então realmente cidade não foi feita para idosos, né? Os idosos têm que arrumar outro local, o governo tem que dar um destino ao idoso, porque ele não prepara as cidades para as pessoas idosas, eles preparam a cidade para quem tem velocidade, para quem quer correr, né? O sinal de trânsito, por exemplo, ele é 30 segundos. Para você, um idoso não atravessa uma rua em 30 segundos, é impossível. E assim do mais, ele põe numa altura enorme que o idoso tem dificuldade de ver um sinal. Então, o idoso, às vezes eu estou no meio da rua e os carros buzinando porque eu não vi o sinal está tão alto que como eu ando, apesar, eu acho que eu ando no mundo na lua e não enxergo os sinais, mas é falta de visão, né? E que não tem o idoso como referência. Isso é falta de cidadania. É exatamente, né? Com a gente, como eu vou gravar esse vídeo, ele sai na sexta-feira. Eu gosto de sexta-feira fazer um assunto meio assim, água com açúcar, né? Como dizia meus antepassados. Dá uma garapa que ele fica bom. Quanto garapa curava? Hoje não cura mais, né? E a gente entende, né, que tudo depende da nossa cidadania, né? Eu estou vendo aqui como no Brasil a gente não pode vacilar, porque o brasileiro ele adora, ele ama transgredir normas, né? É só você ver o presidente Bolsonaro, ele como presidente da República não cumpriu uma regra, né? Ele não cumpriu uma lei, ele diariamente desrespeitava a Constituição, né? Se tivéssemos um Congresso Nacional com vergonha, né, o Bolsonaro tinha sido empichado em fevereiro, março de 2019. No entanto, ele ficou calmo, incólume até fugir, né, no dia 29, no dia 30, para os Estados Unidos, porque ele não terminou o mandato, fugiu, né, e deixou o povo entregue, seus seguidores entregue às moscas. E o resultado foi o 8 de janeiro, aquele quebra-quebra lá em Brasília,
Ah, o Bolsonaro não tem culpa. Pode até, eu não estou dizendo que o Bolsonaro não tem culpa, mas se ele tivesse dito, olha gente, saiam de frente dos quartéis, parem de pedir golpe de Estado, porque a eleição foi legítima, o venceu o melhor, o povo optou pelo Lula como futuro presidente da República, vamos trabalhar para que em 2026 a gente volte. Mas o que ele fez? Ele se enfurnou dentro do Palácio do Planalto, inventou que estava com uma ferida na perna, né? Enfim, ele ficou negociando para retirar as joias lá da alfândega, né? Porque ele precisava, ele silenciou o ano de 2022 para que as eleições não maculassem, a imprensa não maculasse mais o nome dele. Ele parou de procurar as joias durante o ano de 2022. Quando terminou a eleição, ele mandou um avião lá, um coronel do exército, e quase sob ameaça, e não sei como ele não fez um golpe de Estado para tirar 16 milhões de joias. Isso foi o resultado de Jair Bolsonaro. Mas o outro fruto de Jair Bolsonaro, que é muito interessante, é o seguinte: ele era louco por arma, né? Tanto é que ele ganhou armas, né? Outro crime que o Bolsonaro cometeu, porque ele não podia entrar com armas no Brasil, isso aí é contrabando. Tá? Não é mesmo que eu ganhe, eu vá aos Estados Unidos, eu vá à Alemanha, e lá eu ganho uma arma, eu não posso entrar com ela no Brasil, porque é proibido você entrar com arma no Brasil, né? Então o Bolsonaro veio no avião dele, ele ficou desfilando com fuzil, com sei lá que arma ele trouxe. Isso é contrabando mesmo, né? As joias é descaminho, mas trazer arma porque é proibida a venda de armas aqui. Ele não pode trazer arma do estrangeiro para entrar no Brasil. Só quem pode comprar a arma no Brasil é o Estado, né? A própria União que compra, porque ela tem o poder da violência, o monopólio da violência é do Estado. Então só o Estado pode ter armas, comprar, vender, né, fabricar, comprar munição, pessoas não têm. Mas o Bolsonaro, ele quis, né, através de decretos, ele descumpriu totalmente a lei do desarmamento e inventou essa coisa de que todo mundo tem arma. Então ele criou esses CACs, né, porque o Brasil adora agredir a lei, né, inventar uma interpretação para ali. Então esse centro de atiradores, né, você vê em Santa Cruz de Capibaribe, que eu saiba, ele criou 2, né, ele não, né, mas incentivou, ele veio 2 vezes aqui em Santa Cruz, parou num helicóptero lá, entrou numa moto, foi a Caruaru. Mas esse bolsonarismo da cidade de Santa Cruz de Capibaribe elevou as pessoas a ser 2 clubes de tiro. É uma cidade que não tem livro. Então, dá para a gente entender, porque quem compra arma, quem anda com metralhadora, quem vai para um clube de tiro, porque nunca lê um livro, né? Se é uma pessoa que lê um livro, ela não vai para comprar uma arma para divertir-se num clube de tiro, né? Quem usa esse tipo de subterfúgio para se divertir são pessoas que não têm cultura, são pessoas analfabetas, mas de um poder econômico muito grande aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Então eles têm essa audácia, né, criar clubes de tiro e de se divertir atirando. Isso foi o resultado de Bolsonaro. O benefício de Bolsonaro para Santa Cruz de Capibaribe, nós podemos dizer que foi a constituição de 2 clubes de tiro, mais nenhum benefício. Ele veio aqui, não conversou com o prefeito, não conversou com o governo, com ninguém. Ele chegou aqui, desceu do helicóptero, montou-se numa moto, foi para Caruaru e voltou para Brasília. O que ele queria era passear de moto, né, para aparecer e dizer que o povo, né, e o povo realmente foi à rua vê-lo passando de moto, né? Eu não fui, que eu não estava em Santa Cruz. Se tivesse também não ia. Mas tudo bem. Então eu quero aqui exatamente ver como o brasileiro gosta de subterfúgio, né? De inventar, né? Eu estou vendo aqui uma reportagem do jornal o Globo. Ela foi publicada no dia 3 de abril, né, de 2023. Diz assim: falsos CACs, né, compram armas novas para abastecer milícias na zona oeste do Rio de Janeiro. Então você vê, né, eles criaram, o Bolsonaro legalizou, inventou uma forma das pessoas comprarem armas de forma legítima, mas acabando repassando para a milícia. Isso é um resultado desastroso, né? Então você vê que tem a reportagem do Globo, né, tem um caminho, né, que a arma fez. Ele comprou, ele se associou no clube, né, aí comprou arma e essa arma foi foi apreendida pela polícia já num assalto a banco. Então você vê
há um desvio, né? O desvio de finalidade, né? Então, o Bolsonaro, ele contribuiu, né? Para quê? Para que o povo brasileiro, que já é violento, né? Fique cada vez mais armado, né? Ah, Antônio, você é a favor do desarmamento? Sou, sim, sou a favor do desarmamento. Eu acho que a gente não pode deixar que as pessoas tenham arma de fogo dentro de casa. Aí você diz, ah, Antônio, mas antigamente teu pai, teu avô, teu bisavô tinha uma espingardinha de chumbinho. Eu sou um dos que eu tinha uma espingarda, mas eu só matava rolinha para comer, né? Nunca houve um assim, mas o povo hoje, como a sociedade está muito dividida, a sociedade está muito sem cultura, muito sem temor a Deus, né? Qualquer motivo é motivo de morte. Então não vamos ter arma dentro de casa para não aumentar a violência. Então você vê, criança de 13 anos que vai armada com a faca para a escola e mata professor e fere 4, 5. Isso é o que? Fruto da violência que o Brasil está vivendo. E essa violência ela só é combatida através de quê? De princípios morais, princípios éticos. E não tem como a gente defender princípios morais, princípios éticos, incentivando uma sociedade a se armar. Para a gente encontrar aí o equilíbrio social, a paz social, a gente precisa incutir na memória da criança e do adulto também. Temos que, como educar o adulto, a ter essa cultura da paz, né? A cultura da violência, como brincava Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro sempre fez o gesto da arma, né? O símbolo de Jair Bolsonaro é o símbolo do tiro, né? Isso ficou impregnado, tanto é que ocorreu dia 8 de janeiro lá em Brasília, que eu não estou aqui dizendo que a culpa é de Jair Bolsonaro, mas ele tem boa parcela, porque ele podia ter despersuadido seus seguidores que tivesse que se desarmar. Se terminou a eleição, desarmava-se os ânimos, reconhecíamos que perdíamos a eleição e começávamos de novo. Gente, eu falo de política, eu vivo política, eu sofro quando eu perco uma eleição. Quando eu voto no candidato a prefeito, quando eu voto no candidato a governador, me dá uma tristeza. Mas faz parte da vida, eu não vou sair atirando em ninguém, eu não vou pedir o impeachment da governadora ou do governador porque eu perdi. Não, o Bolsonaro tinha que ter reconhecido a derrota, Bolsonaro tinha que ter chamado os seus seguidores, gente, a luta continua, nós vamos disputar novamente em 2026. O que é que o Bolsonaro fez? Enfurnou-se no Palácio da Alvorada, ficou 2 meses sem trabalhar do primeiro turno até dia 28 ou 29, quando fugiu para os Estados Unidos. Por que ele fugiu? Porque ele tinha medo de ser preso no dia 2 ou 3 de janeiro, diante de tantos dos crimes que ele cometeu. Porque o Bolsonaro cometeu muitos crimes, ele não aceitou regras, ele não respeitou regras durante o seu governo. Ele fez, né, uma das coisas básicas, né, que ele fez foi você vê, tem um decreto que ele assinou no dia 22 de fevereiro, que podia ter sido o meu assunto, mas eu não vou, né, ele anistiou, né, os policiais que fizeram aquele horror no presídio de Carandiru, em São Paulo, acho que em 92, enfim. E ele simplesmente teve a cara de pau, desculpe o termo grosseiro, de assinar um decreto, né, isentando assim, do crime, da pena, né? Isso ninguém divulgou. Por incrível que pareça, a imprensa não divulgou, né? Que ele simplesmente, né, anistiou, né, no indulto. Ele não fez indulto para ninguém, que ele disse que indulto não fazia nenhum indulto, porque bandido bom é bandido morto, conforme é o slogan de Bolsonaro. Ser pobre, ladrão, para Bolsonaro tem que morrer, mas ser um policial corrupto, um policial assassino, tem o apoio de Bolsonaro. O que ele fez? Ele anistiou, né, os assassinos, os torturadores do Carandiru de 92, que mataram, sem legítima defesa, 111 presos. Ah, mas eles estão presos, são bandidos, têm que morrer. Não, eles são filhos de Deus também. Eles têm o direito à vida. Quando a gente condena o presídio para condenar a pessoa pelo crime que ele cometeu, mas não é para tirar a vida, não. Tanto é que a nossa Constituição não ordena a pena de morte, né? A pena de morte no Brasil ela só é decretada em caso de guerra, enfim, mas a pena de morte não existe. Então, quando a polícia invade o Carandiru lá em 1992, não sei que ano, e mata 111 pessoas sem legítima defesa, vem Bolsonaro e anistia. Porque o Bolsonaro estimula a violência.
Bolsonaro sempre defendeu o Coronel Ustra, que foi o maior torturador, né, do Brasil. Matou gente, matou crianças, matou jovens, torturou simplesmente porque ele tinha essa maldade de fazer o mal. Antônio, você não conhecia? Não conhecia o Coronel Ustra, mas a história registrou o horror e Bolsonaro, no entanto, quis dar a esse Coronel Ustra um título de cidadão, um título que levou a esposa dele lá para o Palácio da Alvorada, quase que faz uma estátua na Praça dos Três Poderes sobre o Coronel Ustra, quer dizer, um torturador. Então, infelizmente, o governo Bolsonaro foi um governo de muitos crimes. Então, por isso que ele fugiu, ele teve medo de ser preso. E voltou agora para não ser preso, porque ele também precisava de resolver. Agora, o que ele vai ser agora? Ou ele vai se calar, ou então ele vai, se ele continuar falando. E eu acho que agora deve mudar a Procurador-Geral da República, e os crimes contra Bolsonaro vão começar, né, a surgir. E ele terá muito trabalho com um advogado para se defender, né? Parece que ainda essa semana ele começa a prestar depoimento, enfim, porque Bolsonaro ele vai passar por um momento de muita transtorno, porque ele teve o privilégio, né, 30 e poucos anos. Bolsonaro sempre foi um agente do Estado, sempre viveu sobre a cobertura, sobre o manto da proteção que com o mandato parlamentar lhe garantia. Então, o Bolsonaro falou tudo o que quis e a gente riu. O Bolsonaro falou, cometeu os crimes e a gente riu, mas só que agora, a realidade, ele não é mais chefe de Estado, ele não é mais parlamentar. Ele começará, sem dúvida nenhuma, a enfrentar muitas dificuldades. Você está querendo o desejando mal ao Bolsonaro? Não, eu estou com pena, porque ele é um filho de Deus, é uma pessoa que eu também tenho, porque Deus vai dar o perdão ou o castigo a Bolsonaro. Agora, a gente tem um país, tem uma estrutura jurídica, o ordenamento jurídico tem que ser cumprido. Se Bolsonaro não for preso, se Bolsonaro não for que tiver seus direitos políticos cassados, desmoraliza o sistema. Então não dá mais para um advogado, para um juiz, pedir a condenação de alguém porque Bolsonaro foi absolvido. Bolsonaro nem sequer foi julgado pelos crimes que cometeu. Então a gente precisa de ter essa concepção, né, de viver de uma forma mais tranquila, de uma forma de paz, encontrar o equilíbrio. Agora, para se encontrar o equilíbrio, é preciso que as pessoas que cometem erros sejam punidas, porque senão vira uma bagunça, vira desordem. É isso que o Bolsonaro quer. Bolsonaro sempre quis a desordem, ele não quis as instituições, ele desconstruiu a República, ele desconstituiu as instituições de Estado para que ele pudesse, de certa forma, fazer o que ele bem queria, como ele fez, né, de forma absurda essa anistia aos assassinos do Carandiru, e também de forma absurda essa anistia que ele concedeu àquele deputado Silveira, lá, Daniel Silveira, do estado do Rio de Janeiro, coisa que ele não podia, porque aquele decreto é nulo de pleno direito, porque está contrário à Constituição e contrário ao nosso Código Penal. Então, mas ele fez por quê? Porque ele tem certeza da impunidade, ele precisa da impunidade, ele precisa do caos para viver. Infelizmente, um governo como esse só podia trazer um caldo, um trágico, como foi o governo Jair Bolsonaro. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.